Bom, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Leitura do texto do verso 1 até o verso de número 10. Pedro e João subiu ao templo para orar, da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punhava diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam, atentamente esperando receber uma coisa. Pedro, porém, diz: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De uma sorte se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolavam, assentado à porta formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Vamos orar? Ó Pai, fala o nosso coração, fala a nossa alma nessa noite, nos ensina, ó Deus, viver para a honra e a glória do Seu nome. Dá-nos força, sabedoria, entendimento da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, certa vez um homem escreveu no diário, nos Estados Unidos, a seguinte frase: eu vou à igreja há muitos anos e já ouvi milhares de mensagens e não lembro sequer nenhuma delas. Todos ao ouvirem isso, tanto no diário e quanto na rádio, ficaram admirados e provocaram um grande debate no meio da sociedade. Porém, um homem piedoso, servo de Deus, também escreveu no seu diário e também falou na rádio. Falou: olha, sou casado com a minha esposa há quase 30 anos e todos os dias a minha esposa prepara um delicioso café para mim, almoço e janta. Eu não me lembro sequer de todas as refeições tomadas durante todo esse tempo, mas alguma coisa eu sei, que elas serviram para alimentar o meu físico. Uma coisa eu sei, que elas serviram para alimentar o meu físico. O apóstolo Pedro e o apóstolo João subiram para o templo em Jerusalém com o intuito de orar. E o texto aqui vai mostrar que eles estavam buscando a presença de Deus. É costume dos judeus e também de todo aquele povo naquela época de orar no templo. E eles iam diariamente àquele templo para oração. E diariamente na porta do templo encontravam pessoas pedindo esmolas. É notório que, dentro dos textos da Sagrada Escritura, também tem vários relatos de pessoas que ali estavam naquele templo, para oração e também para pedir esmola. O livro de Lucas é escrito pelo evangelista Lucas. Aliás, o livro de Atos é escrito pelo evangelista Lucas. E é para um homem chamado Teófilo.
esse homem que recebe esse livro. Ainda o evangelista Lucas fala que é 2 livros, é o livro de Lucas e de Atos, como está escrito no verso 1 do capítulo 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro de Lucas, ele vai mostrar narrações dos acontecimentos da ressurreição de Cristo e também das viagens missionárias dos apóstolos e dos discípulos do Senhor. Mostra também, em alguns momentos, a perseguição da igreja, sendo perseguida naquela época. Mas, diante de tudo isso, nós podemos ver que esses homens serviram ao Senhor, independente do que acontecia. Portanto, nessa noite nós vamos meditar. Deus tem prazer de ouvir as orações dos teus servos e de responder para a sua própria glória. Logo no verso 1 do texto, diz que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Interessante, irmãos, que esses discípulos andaram com Jesus por cerca de 3 anos, e entre eles, tanto João como Pedro, várias vezes oraram juntos com Jesus. Eles oraram mediante a oração do Getsêmani, oraram também com Jesus em momentos de milagres acontecido com o próprio Senhor Jesus Cristo, operando milagre no meio do seu povo. Com multiplicações de pães e peixe, esses discípulos lá se encontravam com Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo vai ensinar a igreja do Senhor a como proceder, tanto a dar esmola, como orar também. O texto de Mateus, capítulo 6, verso 3 ao verso de número 13, o texto vai falar sobre como Jesus instruiu aqueles que ali estavam para aprender sobre a sua palavra e como orar e como dar esmola. O texto de Mateus, ele começa dizendo, o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre como dar esmola. E logo no verso de número 2, ele vai dizer, quando, pois, der esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmolas, ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus instrui como dar esmola. Quero lembrar os irmãos que esmola não vai salvar a ninguém. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar disso depois. A esmola não vai nos levar a ter a salvação e a vida eterna, mas era de costume daquela época, a esmolar. E aqui a gente encontra esse texto de Atos, esse homem que estava ali pedindo esmola. Mas o Senhor Jesus Cristo vai instruir sobre a questão da oração. E ele vai dizer no verso de número 5, vai dizer, e quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu canto e fecha a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que se vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, não assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de ser necessidade antes que o peçais. O próprio Senhor Jesus Cristo vai orientar sobre a questão da oração. E ele aqui fala a seguinte maneira: quando orar, entra para dentro da sua porta, do seu quarto, tranca e ora diante do Senhor.
Porque em secreto orarás, e em secreto o Senhor, nosso Deus, responderá. Ainda o Senhor vai dirigir e vai nos ensinar a orar. A partir do verso 9, ele vai mostrar para nós que nós chamamos de oração dominical ou oração do Pai Nosso. E no verso 9 ele vai dizer: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, assim como aqueles discípulos iram à casa do Senhor para a oração nona, assim como Pedro e João foi para a casa do Senhor para orar. O Senhor também tem prazer de ouvir a nossa oração. Esse local é chamado casa de oração. Esse é o templo do Senhor, a qual o nosso Deus nos chama para dirigir a Ele em oração diante da sua casa. Convido a você, irmão, a cada dia, a cada instante, a cada momento, prostrar diante de Deus em oração, prostrar diante de Deus a sua vida. Lembrando ainda que aquele homem sábio e piedoso, diz no seu jornal, essa foi uma ilustração que eu li num devocionário chamado Castelo Forte. Aquele homem não se lembrava das suas alimentações de 30 anos atrás, mas ele sabia que serviu para alimentar o seu físico. Assim também somos as nossas orações. Muitas vezes nós oramos e até mesmo esquecemos das nossas orações, mas o nosso Deus não se esquece. O nosso Deus vai nos ouvir. Proste diante de Deus em oração, tranque o seu quarto, ore em secreto diante de Deus, porque em secreto o nosso Pai responderá. Mas tenha essa atitude também com os discípulos de vir à casa do Senhor para prostrar em oração diante de Deus. Ainda sobre essa temática, Deus tem prazer de ouvir as orações dos teus servos e de responder para a sua própria glória. No verso 2 ao verso 17, a gente vê o acontecimento sobre esse homem. Nós devemos entregar ao próximo aquilo que Cristo nos entregou. Esse homem estava pedindo esmola na porta do templo. Eles esperavam que Pedro e João entregassem alguma coisa para ele. Mas ele não entregou. Pedro e João, fitando os olhos naquele homem, e vai dizer para ele a seguinte maneira: quando João olha, e Pedro, os dois juntamente ali, olhando para aquele homem, eu fico a imaginar quantas vezes, irmãos, nós podemos olhar para alguém tão necessitado e entregamos ajuda, mas esquecemos muitas vezes de orar por aquela pessoa, de mostrar para ele que Deus pode mudar a sua história. E a partir do verso de número 2, ele fala, e esse homem era levado, um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada famosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber
alguma coisa. Atentamente, esperando receber alguma coisa. Nem todas as necessidades físicas vai nos levar a um quebrantamento diante de Deus. Nem todas as necessidades físicas vai nos fazer perecer, ou vai fazer alguém perecer. Mas as necessidades físicas servem para momentos oportunos de ouvir a mensagem de Deus, ouvir o Evangelho da graça, ouvir que Jesus pode e que Jesus pode restaurar a vida de cada um que busca o seu nome. O texto começa a desenvolver, que a partir do verso 6, ele vai dizer: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. A nossa maior dificuldade é quando encaramos uma enfermidade. Ela nos tira todo o nosso vigor, até mesmo de vir na casa do Senhor, até mesmo de viver sem alegria. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos de orar por alguém que precisa de vigor, de alegria e de vontade de viver. Nem toda ajuda é ajuda material. Algumas ajudas, elas são supridas através de oração, para que Deus assim o ouve e estabeleça sobre uma pessoa. Orar por alguém, dar exatamente aquilo que Cristo nos entregou. E a melhor coisa que Cristo nos entregou foi o perdão dos nossos pecados, foi a pregação do Evangelho. E nós precisamos pregar, orar, testemunhar do Evangelho de Cristo. Pedro e João, e Pedro diz aqui, olha, nós não possui nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. E aqui me refletem um texto onde o Senhor Jesus Cristo comissionou os seus discípulos a dizer, olha, saem pela cidade, entrem sobre as casas, pregam o Evangelho, expirem demônio, curam os enfermos. E os discípulos assim o fizeram. E quando voltaram de lá, trouxeram um relatório ao Senhor Jesus Cristo, e eles estavam felizes, porque tinham operado milagre. Expeliram demônios, os coxos andaram, porque foi uma ordem do nosso Senhor. Nós podemos orar, podemos crer que Deus cura os seus enfermos, segundo a sua vontade. Nós possamos prostrar diante de Deus, entregar para a pessoa que está do nosso lado o Evangelho, aquele que cura, que liberta e que salva. Esse é o Evangelho de Cristo. Foi isso que Ele nos entregou, para que nós possamos proclamar o seu Evangelho. Mas ainda sobre essa temática, Deus tem prazer de ouvir as nossas orações, as orações dos teus servos, e de responder para a sua própria glória. Deus respondeu a oração de Pedro e de João. E aquele homem, no verso de número 7, vai dizer, e tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelo se firmaram. Mas o mais importante de tudo, irmãos, que esse homem que estava na porta aqui, desde nascença, ele agora se levanta e vai para dentro do templo, proclamar, adorar o nome do nosso Deus. Então a terceira atitude é que nós devemos adorar a Deus,
pelos seus feitos. Nós devemos adorar a Deus pelos seus feitos. O verso de número 8 até o verso número 10, ele vai dizer: de um salto se pôs em pé, saltou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, saltando e louvando a Deus. O louvor e gratidão diante do nosso Senhor. Isso faz parte dos teus servos, faz parte daqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único e Salvador, aquele que foi redimido dos seus pecados, lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo, comprado pela sua própria vida, para servir e andar diante de Cristo. Esse homem, depois de ser curado, entrou para o templo para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E o verso 9 fala que todo o povo, viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Todo o povo presenciou aquele feito que ali aconteceu naquele dia. Todos reconheciam que Jesus tinha curado. E no verso 10 vai dizer sobre reconhecimento desse homem, que aqueles que ali estavam no templo reconheciam que esse homem ali pedia esmola. E o verso de número 10 ele vai dizer: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta famosa do templo. Essa porta famosa é conhecida a porta, a entrada principal daquele templo. Ali onde entravam para oferecer as suas ofertas. Todos ali reconheceram aquele homem, louvando a Deus. As pessoas reconhecem a cada um de nós como os adoradores de Deus. Deus reconhece aquele que busca louvar o Senhor e andar diante de Deus para servir e louvar e glorificar o nome do Senhor. Nós cantamos o hino de número 116, conhecido como Mais Perto Eu Quero Estar. Aquele hino foi num momento tão triste que foi escrito por escravos. E aqueles homens cantavam aquele hino com gratidão, sabendo que era liberto pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter alegria de louvar a Deus. Devemos vir para a casa do Senhor com todo entusiasmo, com toda alegria no coração, de louvar e buscar a presença do nosso Senhor. Ainda vai falar, sentado à porta famosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Aquele povo ficaram admirados com o milagre que tinha acontecido com este homem. Se nós perguntarmos para qualquer um que está casado há 30 anos, você se lembra do seu primeiro café da manhã? Aqueles que são casados? Será que lembra? Eu tenho 11 anos de casado. Eu não me lembro do meu primeiro café da manhã. Não me lembro. Mas uma coisa eu sei. Aquele café da manhã serviu para alimentar o meu físico. Aquele café da manhã serviu para alimentar o meu físico. Talvez nós não lembramos da oração, a primeira oração que fizemos no dia da nossa conversão.
Mas uma coisa eu sei, Deus ouviu esta oração. E que nós precisamos louvar a Deus, porque Ele ouviu o nosso pedido de perdão. A confissão do nosso pecado diante de Deus. Nos dá a salvação por meio de Cristo Jesus. Então, diante dessas afirmações nessa noite, podemos concluir que Deus ouve as orações do seu servo e tem prazer de respondê-lo para a sua própria glória. A principal atitude desse texto é a louvor diante de Deus para a sua própria glória. Possamos louvar a Deus para o louvor da sua própria glória. Que todas as nossas obras sejam feitas para a glória do nosso Senhor. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nesta noite, porque o Senhor nos ensinou. Nós devemos buscar a Tua presença em louvor, gratidão e oração diante de Ti. Nos ensina, Deus, crer verdadeiramente no Senhor. Sabedor que o Senhor vai responder as nossas orações segundo a Tua vontade e o Teu querer, para a Sua própria glória. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.